Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vida com IA. Agora eu tô gravando em vídeo. E aí no episódio de hoje eu tô com o meu amigo César, o Brabo, e a gente vai falar bastante de Olimpíadas de Programação, porque o César é 2 vezes campeão brasileiro de Olimpíadas de Programação, ele trabalha aqui comigo na Enter. E vai falar um pouquinho da experiência dele, como que é a Olimpíada de Programação, a experiência que ele teve na Microsoft, o que a gente está trabalhando aqui na Enter, ele também trampou na Vtex. Então hoje vai ser um papo um pouco mais sobre software, talvez um pouco menos sobre IA, e talvez em algum momento a gente entre também, né, sobre IA. Então queria te agradecer por ter aceitado, foi difícil convencer, e aí você pode se apresentar para o pessoal. Bom, como o Felipe já falou, meu nome é César. Eu fiz faculdade na USP São Paulo, fiz um estágio na Microsoft, trabalhei na Vtex. Durante a faculdade fui bicampeão brasileiro na maratona de programação e no início desse ano a Inter conseguiu me roubar para cá e tá sendo muito legal trabalhar com todo o pessoal muito bom aqui, como o Felipe. Aqui na Enter todo mundo foi roubado de algum lugar, né? Todo mundo foi Eu fui roubado de algum roubado da lugar. França, você foi roubado da Vtex. Mas aí, cara, então, eu acho que você deu uma apresentada rápida e acho que a gente podia começar a entrar nessa parte de Olimpíada de Programação. Só que antes de falar da Olimpíada em si, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu contato com programação, se foi antes da faculdade, se foi na faculdade, como que foi? Foi bem antes da faculdade. Eu comecei a programar, eu tinha, sei lá, uns 11 anos. Caraca. E foi com provavelmente um jogo que muitas pessoas devem conhecer, que chama Tibia, que é um jogo de 98, foi um dos primeiros MMORPGs que já existiu. E por algum motivo eu comecei a jogar Tibia, ou pelo menos tentar jogar, porque eu não conseguia nem criar conta pra logar. Mas eventualmente eu consegui baixar um servidor pirata. E aí eu hosteava esse servidor pirata mesmo pra mim. E eventualmente eu descobri que tinha uns arquivos de texto que você podia editar. E eu editava o arquivo de texto e a coisinha no jogo mudava. Aí eu comecei a brincar de Deus ali, mexendo nos scripts, que depois eu descobri que é em Lua. Mas enfim, comecei a aprender scripting em Lua. Descobri um fórum que era um fórum de OpenTibia brasileiro. Legal. Comecei a participar desse fórum. Eventualmente eu me tornei moderador da área de scripting. E foi assim que ao longo dos anos eu fui conhecendo um pessoal que era um pouco mais velho. Eles iam me ensinando coisa de Lua, de OpenTibia, de C++, eventualmente. E aprendendo mais sobre OpenTibia, sobre C++, eu comecei a fazer um trabalhozinho de freelance, que o pessoal que tinha servidores piratas de sucesso sempre precisava de um programador para fazer alguma modificação no jogo. E eu comecei a vender projetos, né? Legal. E você tinha quantos anos? Eu comecei com uns 11, 12 anos. Sim, mas nessa época que você tava vendendo o projeto já? Vixe, talvez uns 15. Legal. E você entrou na faculdade com quantos anos? Com 17. E foi aí que você realmente começou a estudar mais a fundo e tal, ou você já começou a estudar, tipo, estrutura de dados e essas paradas antes de entrar na faculdade? Eu comecei a estudar na faculdade. Legal. Estrutura Então, de você dados. programava por programação mesmo? Por programação, era full dev, né? Legal. E aí, você entrou na faculdade, você começou a aprender mais estrutura de programação e tudo mais. Exatamente. E aí, como que foi o salto pra... Cara, gosto muito disso, imagino que você já gostava, e quero começar a competir, descobrir que existe a Olimpíada de Programação, não sei se você já sabia, inclusive. Não sabia. Eu nunca tinha participado nem da Olimpíada, que é a parte que começa já no ensino fundamental, começa a legal. Olimpíada, no ensino médio, e aí é um ano só de faculdade que ainda tem Olimpíada. E aí, no Brasil, depois da Olimpíada de Informática, se você quiser continuar competindo, aí você vai pra maratona. Ah, tá. E foi assim, foi na primeira semana em São Carlos, que foi onde eu comecei minha carreira de faculdade. Naquela semana de apresentação pros bichos, sabe? O grupo de maratona que tinha lá em São Carlos se apresentou para nós calouros. Legal. E aí o pessoal que chegava lá, né, tudo... competir no Mundial, fui pra Tailândia. Olha a minha foto aqui andando de elefante. Aí eu voltei da Tailândia, fui fazer um estágio na Microsoft, na Google, sei lá o quê. Que todo mundo que manda bem na maratona Eles contratam, né? sempre acaba indo pra uma Big Tech. E aí, o pessoal falando, pô, você vai viajar de graça pra competir, né? Que sempre tem alguma empresa que patrocina. Você vai viajar de graça pra competir, você vai voltar, você vai pegar um estágio em Big Tech, vai formar, vai trabalhar em Big Tech. Pô, eu quero isso, né? Aí foi assim que eu conheci a maratona. Eu comecei a participar das aulas que o grupo fazia pros calouros. E aí, desde o início, eu me destaquei, porque como eu já tinha muitos anos programando, eu não tinha que aprender a programar. Eu estava realmente só aprendendo
pô, o que que é específico de maratona. Entendi. Então foi muito rápido, assim, o meu crescimento na maratona, tanto que no primeiro ano de faculdade eu fui para uma nacional. Que é uma Legal. coisa muito, muito difícil de acontecer se não é uma pessoa que tem a carreira de Entendi. OI antes da faculdade. E como que funciona? Porque você falou que você foi para a nacional, então tem qualificatórias regionais. Tem. Todo ano, pelo menos na minha época, tinha uma etapa regional. Aí, por exemplo, de São Carlos a gente ia para alguma cidade, sei lá, Ribeirão, alguma outra cidade do interior de São Paulo. Na etapa regional, classificavam-se, sei lá, talvez uns 80 times, alguma coisa assim nessa escala. Entendi. Não vou lembrar exatamente os números. E aí, na nacional, como agora você tá competindo por vagas no Mundial, né, que é a terceira etapa da maratona, é uma coisa de números de times por país. Entendi. Então, o Brasil tinha, por exemplo, vaga para 15 times. Então, seria os top 15 da nacional. Só que, para não ter, por exemplo, 5 times da USP, também tinha um limite de instituto. Entendi. Então, poderiam ir 2 times, por exemplo, do ICMC, que é o Instituto da USP em São Carlos, 2 times do Instituto aqui do Butantã, Legal. e assim por diante. Legal, cara. E, tipo, primeiro, como que foi a experiência de estudar para maratona? O que você tinha que fazer além do que a faculdade te ensina nas matérias de estrutura de dados e tal? Tipo assim, até onde você tem que ir para você conseguir participar de uma maratona e mandar bem? Treinar pra caralho. Estudar pra caralho. Porque é uma coisa que, assim, na maratona, pra você resolver um problema de maratona, você não quer saber de arquitetura de software. Não tem engenharia de software ali. É muito mais você ter um leque de habilidades de problem solving. E aí isso entra saber algumas estruturas de dados que caem bastante, alguns algoritmos que caem bastante, DFS, BFS, saber fazer um Dijkstra. Hashmap. Hashmap não precisa, a gente usava da Standard Library lá de C++. Então, ter esses ferramentais de problem solving, que envolve bastante algoritmos, estruturas de dados, só que aí também tem muito de algumas técnicas, sabe? Por exemplo, aqui eu vou usar um prefixo de somas para eu otimizar algum problema que faz muita carries de me dá a soma disso aqui para cá. Entendi. Isso foi inclusive um dos primeiros problemas que eu fiz nas aulas de calouro, né, de maratona, eu vou te dar vários índices num vetor de números e me dá a soma deles. Só que aí para um vetor muito grande, você não pode, eu vou somar todos todos toda vez, né, para toda carry que o problema pede. Então uma otimização muito simples vou guardar a soma de todos os prefixos. Então se eu quero somar, tipo, daqui pra cá, eu tenho a soma de todo esse prefixo, subtraio a soma desse prefixo. É como se fosse uma matriz de triangular superior? Não, só um vetor mesmo de números. Um vetor de números. Entendi. Um vetor de números. E aí você pré-calcula isso, e aí você responde uma carry de soma daqui até aqui, em tempo constante, em vez de você iterar sobre os elementos do vetor. Então, eu acho que... Pode falar. São esses tipos de tricks de problem solving, que isso aqui é um exemplo do primeiro problema que eu vi na vida. Mas tem muitas desse tipo de ideias de como deixar um algoritmo mais rápido ou resolver um problema de uma forma mais eficiente. Legal. Eu acho que eu posso até dar um pouco de input aqui, porque escutar o César falando sobre essas paradas, às vezes até a gente aqui que tipo, fez computação e tudo mais, a gente fica um pouco perdido. Então acho que para dar um contexto um pouco melhor pra galera, a gente pode tentar explicar algumas coisas que você tá falando aí. Tipo, o que é estrutura de dados? Eita. Uma estrutura de dados é uma maneira de você organizar dados em memória num computador, tipicamente um computador como a gente conhece, né? Que já é uma arquitetura de von Neumann, que você tem memória, programa em memória. Legal. Então, você pode ter uma estrutura de dados que funciona bem para um tipo diferente de computador, que a gente talvez não conheça, um computador quântico no futuro, mas tipicamente a estrutura de dados em ciência da computação é como é que eu vou colocar esses dados que tem alguma estrutura por trás deles em memória. Então, por exemplo, um vetor, né, de números pode ser vou colocar contiguamente na memória, no byte 0, no byte 4, no byte 8, assim sucessivamente. Agora, se eu tenho dados
que tem uma estrutura diferente, por exemplo, se eu tenho uma árvore, né? Eu tenho a raiz e eu tenho 2 filhozinhos. Como é que eu coloco isso em memória? E como é que eu vou acessar esse dado de uma maneira eficiente? E aí, muitas vezes, depende exatamente do seu acesso. Como que é seu acesso? Eu quero acessar caminhos nessa árvore, eu quero acessar sub-árvores nessa árvore de maneira eficiente. Boa. E isso influencia em como você vai dispor dos seus elementos em memória para você acessar eficientemente. Boa. E aí eu acho que a gente já consegue dar uma boa entrada no que... O que é uma Olimpíada de Programação? É você conhecer os diferentes mecanismos que você tem disponíveis em ciência da computação para conseguir representar os seus dados e conseguir resolver esse problema da melhor maneira possível. Porque eu acho que o grande problema de maratona de programação não é você tem que resolver o problema, você tem que resolver o problema em um tempo muito eficiente. Então você tem que ter uma solução muito eficiente, e aí talvez você pode falar melhor, mas eu imagino que se 2 pessoas empatarem, é o tempo de resposta que vai desempatar. Então se você conseguir resolver o exercício e o outro time conseguir resolver o exercício, quem rodar mais rápido ganha, certo? Na maratona não tem isso. O desempate geralmente é quem resolveu primeiro. Quem resolveu primeiro. O que vai influenciar, e isso é extremamente importante, o tempo de resposta, mas ele é threshold, entendeu? Então o seu programa ele tem até 2 segundos para responder. Se ele não respondeu em 2 segundos, sua solução não passou. Exato. Então o tempo, a eficiência é um threshold. Isso vai muitas vezes definir qual a complexidade de Big O Notation mesmo que a gente vê na faculdade, qual a complexidade da solução que ela pode ter. Então, se é um problema que a solução esperada é para ser linear e a sua solução é quadrática, não vai passar. Boa. Eu acho que a gente pode entrar um pouco mais a fundo nisso. Então, sei lá, o que é complexidade? Complexidade computacional, né? Complexidade computacional, exatamente. O famoso Big O. O Big O Notation, ele te diz o quanto mais de computação um algoritmo precisa em função de alguma outra coisa. E não só quanto, mas o importante mesmo é como ele cresce. Boa. Então, por exemplo, um algoritmo que é linear e você tem sei lá, eu quero processar uma página de um documento. Legal. Num algoritmo linear. E uma página demora 1 minuto, 2 páginas vão demorar 2 minutos. Boa. Agora, se você tem um algoritmo que a complexidade dele é quadrática, uma página vai demorar 1 minuto, 2 páginas demora 4, 3 páginas demora 9, e aí faz aquela curva que todo mundo conhece, que é a metade de uma parábola. E aí tem algoritmos, tipicamente os algoritmos eficientes, eles são N log N, né? É log linear que a gente fala. Mas, enfim, principalmente em maratona você começa a usar muitas coisas, e você aparece N log ao quadrado multiplicado por alguma outra coisa, e vai ficando complexo. Legal. Acho que, para dar um exemplo disso, acho que o melhor de todos são os algoritmos de ordenação, né? Sim. Porque o algoritmo de ordenação é muito fácil você resolver ele em ordem de N ao quadrado. Então, só para dar um exemplo para vocês, imagina que eu dou várias cartas para vocês. Sei lá, imagina que eu dou 10 cartas. Essas cartas estão embaralhadas e eu peço para você colocá-las numa ordem. Então, você vai abrir as 10 cartas, né? Esse é o algoritmo, acho que é do Bubble. Sei lá, tem o Bubble, Sort, é o mais famoso. Você vai pegar as 10 cartas e vai correr entre todas elas e achar a menor. Aí você pega a menor, coloca lá no início. Aí você vai de novo, então sobraram 9 cartas, você vai em todas elas, vê qual que é a menor, bota no início. E aí, para você fazer isso, você tem que visualizar todas as cartas N vezes. Ou seja, você tem N cartas vezes N visualizações, N ao quadrado. E aí, o que seria o melhor do mundo? Se ele já tivesse ordenado. Então, se ele já está ordenado, você não precisa fazer nada, e beleza. Isso. Só que isso não existe na vida real. E aí existem algoritmos mais ótimos, por exemplo, sei lá, Quicksort, Merge Sort, tudo mais, que eu não acho que faz sentido explicar aqui. Mas esses algoritmos, eles conseguem rodar em N log N. E aí vocês vão perguntar, cara, tem 10 cartas aqui, qual que é o problema de eu passar 100 vezes nessas cartinhas? Isso vai rodar em milissegundo. O problema é que, por exemplo, quando a gente tem uma base de dados aqui de, sei lá, 50 milhões de documentos, você precisa de fazer uma query, e essa query tem que retornar em milissegundo, você não pode fazer em tempo quadrático. Você tem que fazer, por exemplo, num N log N. Exatamente. E é por isso que essas estruturas de dados, elas são relevantes também no mundo real. Só que tem uma diferença muito grande de Olimpíada de Programação para mundo real, que é os problemas que você está vendo lá. A gente estava num bar semana passada e o César estava falando do problema de colocar um slackline entre 2 árvores, e se você tem uma floresta de árvores igualmente distribuídas, com 50 mil árvores, quantos slacklines diferentes você consegue colocar nessa floresta?
E ele tava falando que esse problema só ele conseguiu resolver na América Latina inteira. Então, tipo assim, ninguém nunca vai ter esse problema, só que algumas técnicas utilizadas para resolver esse problema podem ser relevantes. Utilizadas no mundo real. No mundo real. No mundo real. E aí eu queria te fazer essa pergunta, cara. Porque você é realmente. O César é absurdo nessas paradas de programação. E dessas técnicas que você aprendeu para a Olimpíada de Programação, para as maratonas, o que se traduz para você ser o melhor programador no dia a dia? Rapaz, eu acho que nenhuma técnica em específico. Uhum. Só que é a questão de você aprender a aprender. Boa. Então, e aí, por exemplo, na maratona a gente era muito comum, vou aprender essa técnica, essa estrutura de dados. Aí beleza, aprendi ela. Uhum. Pouco importa. Porque você ainda precisa, dado um problema, como que eu pego entendo esse problema, como que eu encaixo ele na minha técnica, na minha ferramenta de problem solving. Isso é o que a gente faz o dia todo. Sim. Certo? Eu tenho uma ferramenta, a Azure tem uma ferramenta de ML, de treinamento de inferência, a AWS tem uma. Eu tenho que aprender a utilizar, tenho que ver o ponto forte de cada uma, os trade-offs, e aí depois no meu problema da vida real, como que eu encaixo o meu problema da vida real nessa ferramenta que eu aprendi a utilizar. E eu acho que isso não é uma coisa muito específica da maratona, porque quantos cursos superiores tem por aí, é uma reclamação constante, né? Quando eu tô aprendendo isso aqui, quanto que eu vou usar isso aqui na minha jornada de trabalho? Eu nunca vou usar isso aqui no meu trabalho. E, de fato, muitas vezes você pode não utilizar, só que o employer ainda tá procurando uma pessoa com aquele diploma. Porque muitas vezes não é o conhecimento, mas sim a pessoa demonstrou que ela sabe aprender, e ela aprendeu, se formou, enfim. Cara, exemplos disso são, tipo, duas das áreas que mais pagam no mundo, que é mercado financeiro e consultoria. Não existe nenhuma faculdade que prepara uma pessoa para mercado financeiro e consultoria. E por que só tem engenheiro nessas faculdades? Porque, teoricamente, a faculdade de engenharia te ensina muito bem a aprender. E aí eu queria até entrar num ponto filosófico aqui, que, tipo, eu gostaria que você falasse o seu, que são, pra mim, a faculdade, ela serve principalmente para três coisas. Pra te ensinar a aprender, então você aprende a aprender, pra te mostrar diferentes caminhos, porque a verdade é que, tipo assim, você já manjava as paradas, mas quando a gente entra na faculdade lá com 17, 18, 19, 20 anos, você não tem a menor ideia do que é o mundo real. E aí a faculdade, tipo assim, mesmo você aprendendo várias matérias que você nunca vai usar pra vida, ela te mostra as várias possibilidades. Tem equipe de competição, empresa júnior, tem iniciação científica e tudo mais. E a terceira coisa, que eu acho que às vezes é até negligenciada, mas que pra mim é insano na faculdade, é networking. Porque, tipo, você formou na USP, eu formei no FMG, estudei na França. Cara, a galera que estudou com a gente, daqui a alguns anos vai estar nas melhores empresas. E se você for parar pra pensar, mesmo a gente, todo mundo tá aqui por indicação. Então o QI, ele é muito mais forte do que a gente imagina. E você ter estudado com pessoas que vão estar... pessoas muito boas que vão estar em lugares muito bons, isso faz com que você crie uma rede que vai conseguir te jogar mais pra cima muito mais rápido. E pra mim são essas três principais, eu não sei se você tem alguma outra. Eu acho que uma coisa que dá pra adicionar, mas que tá um pouco incluso no aprender a aprender, é questão de... o pessoal fala de ética de trabalho, né? Boa. Que realmente, não importa, você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, se você não vai fazer a prova, você não entrega os trabalhos práticos que você tem, né? Você não tem esse controle do seu dia a dia, eu preciso fazer isso, eu vou sentar aqui, eu vou fazer isso até esse tempo. Boa. Que é uma coisa que a gente lida o tempo todo no ambiente profissional e que a faculdade, de certa forma, te prepara para isso. Sim, boa, cara. E só entrando um pouco mais nessa parte filosófica, tipo, você falou bastante de que você estudou pra caralho, você ralou pra caralho, e o que mais te ensinou na maratona de programação é aprender. E, cara, lá na França e mesmo aqui, tipo assim, tem uma galera que ganhou a Olimpíada de Matemática, lá na França, tipo, metade da galera que eu conheci já tinha ganhado a Olimpíada. O pessoal que estudou comigo é só quem tinha média acima de 80, 90 nas melhores universidades. E uma coisa, que é a única coisa que é comum entre todo mundo, é que a gente, eles, estudam muito mais que a média. Cara, e eu acho que é legal a gente falar isso pro pessoal, porque, tipo, cara, a gente claramente não é gênio. Claramente a gente não é nascido mais inteligente que os outros. Assim. E as pessoas que eu conheço, cara, Olimpíada de Programação, os meninos lá tudo Olimpíada de Matemática, metade da empresa aqui tem ITA, IME, no currículo lá na França era a mesma coisa. A única coisa em comum é que a pessoa se esforçava muito mais do que a média. Cara, o que você acha disso? Porque você conhece bastante gente foda também. Eu não
não tenho uma posição absolutista de falar que, pô, é 100% empenho. E isso é bastante, não é uma discussão só focada nesse âmbito, porque isso é a discussão de nature versus nurture. Boa. Então, eu pessoalmente acredito que tem um pouquinho de nature, mas eu acho que é só um... Potencializador. É um potencializador, é um multiplicador que não é assim, não é um multiplicador 2x, sabe? É um Uhum. multiplicador talvez de 1.001x, só que esse multiplicador ele se aplica no esforço, no Aham. empenho. Então, pô, se eu tenho um multiplicador de 1.001x e eu me empenho mais, eu acho que eventualmente a sua função ali de, não sei qual que é o nome dessa função, Aham. de resultado que você consegue entregar, alguma coisa assim, pode crescer mais rápido. Mas, como é só um multiplicador, Legal. eu acho que, né, ele é... Eu não sei qual a importância dele, mas eu acho que, no geral, as pessoas que se destacam sempre têm isso em comum. É empenho, é ralação, é ter um objetivo e trabalhar até aquele objetivo. Né? Então, não adianta você se esforçar bastante, mas você fazer isso... Né, eu vou estudar uma coisa por um dia, outra coisa por 2 dias, outra coisa no terceiro dia. Boa. Se você não focar em alguma coisa, beleza, você vai ser aquele Jack of all trades, Master of none. Né? Então tem muito isso também do foco. Legal. Eu acho que o generalismo ele é bom, mas se você for um generalista raso em tudo, isso não é tão bom. Pois é. Eu acho que isso é o legal da faculdade também, porque ela te deixa ser um generalista em tudo, mas em algum momento você tem que achar seu caminho e Você focar tem que achar nisso. seu caminho, sim. Legal. Cara, e eu acho muito bom poder... primeiro, por que eu tô falando isso? Porque eu acho que é importante a gente falar e a gente também, falar que ninguém aqui é um gênio, ninguém é um super-humano. E pra também motivar o pessoal, falar, cara, se você estudar pra caramba, você também pode chegar onde o César chegou, tudo mais. Não necessariamente se você tem 40 anos, você não vai ganhar uma Olimpíada de Programação, porque você não pode competir. Não pode competir. Mas pra galera que tá entrando na faculdade, tem muita gente que tá entrando na faculdade que escuta o podcast, eu acho que é legal falar isso. E até pro pessoal mais velho, pros filhos deles, né? Sim, sim. Pô, se eu nunca tivesse descobrido de maratona, de Olimpíada, feito uma faculdade, por exemplo, eu não teria esse conhecimento para eu direcionar, por exemplo, um filho meu no futuro. Então, ter esse conhecimento é sempre valioso. Sim. Né? Se você não tem um conhecimento, você não consegue se direcionar melhor, direcionar outras pessoas na vida. Então, o conhecimento unido de um pouco de o que desse conhecimento que eu vou utilizar, não tô falando para todo mundo fazer maratona, que não vai ser bom para todo mundo. Então, beleza, tem o conhecimento, às vezes eu vou aplicar. Eu sou péssimo em Elite Code, Hacker. Nossa senhora. Vamos fazer uns Elite Codes aqui no escritório. Se você me explicar o paper do Transformer, eu faço com você. Eita, pô. Beleza, agora vamos voltar pro papo do podcast. Cara, essa é uma pergunta que eu já vi alguém fazendo e eu gosto de fazer. O que nunca te perguntaram sobre maratona, mas você adoraria falar? Ou que já te perguntaram e você acha que é legal falar pra galera? Tipo assim, experiência de maratona, diferencial, dica pra galera. Eita, preciso pensar, porque eu acho que já me perguntaram bastante de todos os âmbitos da maratona, mas eu acho que uma parte que fica menos no holofote, pelo menos para pessoas que não estão participando da maratona e não sabem muito bem como é a questão do time, né? Boa. Porque a maratona ela não é não sei nem se é um esporte. Então vamos assumir que é um esporte, não é um esporte individual, é um esporte de time. Então, pô, não basta você se empenhar bastante, você estudar bastante, treinar todo dia da semana, se o time não tá lá. Você não tem um time que te complementa. Legal. Então, pô, tem essa parte, né? E não só de ter times, mas também é um computador só. Então, a maratona ela também treina não somente essa parte de problem solving, mas também essa parte de como que eu trabalho em time, Legal. como que eu divido o meu recurso único aqui, que eu só tenho um computador para 3 pessoas. E não só isso, então você também tem que conviver com esse time, porque não se você for querer se destacar na maratona, querer competir pelo título nacional, por exemplo, você não forma um time uma semana antes da competição. Então, muitas vezes, você tá 1 ano, 2 anos lidando com aquelas pessoas que você decidiu formar time. E claro que, como qualquer relação interpessoal, nem sempre é fácil. Né? Você tem que saber lidar. Às vezes, uma pessoa tem um jeito que talvez te incomoda um pouco, mas, pô, se aquela pessoa que melhor me complementa, que eu vou ter mais chance de mandar bem na maratona, eu vou ter que aprender a lidar com aquilo e também, muitas vezes, mudar a forma como eu me comporto para manter a harmonia do time, Legal. certo?
Você ganha bastante soft skill de trabalho. Soft Cara, skills. querendo ou não, é um esporte, mano. Querendo Tipo, ou não, você treina, você deixa de fazer outras coisas pra fazer isso. Tipo, você tem que ter uma rotina até alimentar de sono pra conseguir performar melhor. Isso é claramente... E tem competitividade, tipo assim, isso é claramente um esporte. eu acho Tu é que um atleta, mano. sou um atleta. Maratonista. Maratonista de programação, você coda mais rápido que a galera. Boa. E, véi, qual que é, tipo, realmente a experiência de estar lá no dia, fazer os problemas, ganhar, viajar pro Mundial, ser campeão? Tipo, como que foi isso? Então, a regional ela é muito mais Ah, pra normal. brasileira, mano. É porque, pô, Beleza, se você tá brasileira. falando da brasileira, a regional é tipo peanuts, tá ligado? Exato. A regional você vai lá um dia, faz a provinha, beleza, voltei. Vai de ônibus, volta de ônibus, acabou. É só isso. Na nacional já começa a ficar uma coisa mais legal, porque você, pô, eu tô competindo com os melhores times das melhores universidades brasileiras. Então, é outra oportunidade para fazer o famoso networking que você Boa. comentou, que era uma coisa constante, né? Se você vê uma pessoa nesse ano na nacional, muito provavelmente você vai ver ela na escola de verão em Campinas, que tinha, e você via ela na próxima nacional, de repente no mundial. Aham. E muitas dessas pessoas você leva pra vida, né? Então, um fulano que eu conheci, trabalhando na Microsoft, na Google, mandar uma mensagem lá, me recomenda aí pro seu time. Saber o que as pessoas estão fazendo, isso tem muito valor. Recomendação, esse cara ganhou de mim. Inclusive tem um ponto de network que a gente pode voltar depois. Boa. Mas enfim, beleza, isso é nacional, e a nacional já é um evento mais longo, né? Eu acho que era coisa de 3 dias ou 2 dias no final de semana. Isso. Então Não é one shot. Não. Então você chega, e muitas vezes tem palestra das empresas que estão patrocinando, aí você vê uma palestrinha, muita gente dorme na palestrinha. Mas é uma oportunidade também de ver as empresas, conhecer o pessoal que muitas vezes iam recrutadores, como o Atos, ele foi bastante em várias maratonas representar a Vetex, né? Legal. E beleza, e, tipo, eu acho que pra mim a parte mais importante sempre foi a hora da prova mesmo, né? Principalmente na nacional, porque é ali que, pô, a gente, por exemplo, ia com o objetivo de ser campeão brasileiro, e não só isso, tem o objetivo de ficar em top 15 no Brasil pra poder ir pro Mundial, que já é um diferencial no currículo, mesmo não sendo... Não só se no não for currículo, mas campeão. experiência de vida, pô. Com certeza. É que nem você falou, tipo, não é só o problem solving, não é o soft skills, tem que ter a rotina também, porque imagina, do sábado pro domingo da prova, você não dorme bem. Acabou sua prova, tá entendendo? Então tem que ter um pouco dessa disciplina e de ficar calmo, porque querendo ou não, vai ser uma coisa que começou meio-dia, você tem até 5 horas, você tem aqueles problemas pra resolver, tem que ter um pouco do malemolejo de, tô tentando resolver um problema aqui, não tá dando certo, vou pra outro, né? Vou dar um passo pra trás, vou pedir ajuda pro meu teammate. Então é realmente uma experiência diferenciada que, assim, foi marcante, sabe? Eu lembro até hoje da música que eu tava escutando, me preparando aqui naqueles 15 minutos antes da Nacional, sabe? Mano, eu lembro a mesma coisa, tipo, jogando final de basquete. Claramente é um esporte. Claramente é um esporte. Então tem muito isso. E aí, beleza, passou, ficou no top 15 brasileiro, eu vou pro Mundial. Aí tem as partes chatas de viajar pra qualquer lugar, que por exemplo, eu fui pra Rússia. Aí você fica 30 horas no voo, fui pra Rússia no meio da pandemia, fica 30 horas no voo, chega cansado, muito frio. Enfim, você cansa bastante. E pelo menos eu nunca fui pro Mundial, assim, querendo mandar bem, sabe? Tipo, o objetivo é ser campeão da América Latina no Mundial. Também tem esse... Vocês ganharam? Não. É isso que eu tô falando, sabe? A gente nunca... Os meus times que a gente foi campeão, a gente meio que parou de treinar depois da maratona. Pô, mano. Cadê a garra pra ganhar dos chineses, mano? Não dá. Não dá pra competir com o turistão, não dá pra competir com os chineses. Com quem? Com Turistão, que é isso, mano? Ele era o melhor cara da maratona, assim. Eu acho que ele vive disso até hoje, tipo, mas participar ele é de da onde? competição. É da Rússia. Cara, os russos são insanos. Eu tenho um amigo russo lá na França, caraca. Mano, os caras são bons em matemática, programação e IA, filho. Os caras são, tipo assim, full stack de computer science, mano. Mas então, na Rússia tem muito incentivo. Né? Então, por exemplo, esse pessoal da Rússia que destrói os mundiais, eles são campeões do mundial basicamente todo ano, tem muito incentivo do governo. Então, por exemplo, na Rússia, se você manda bem na maratona de programação, você não precisa fazer vestibular. Caraca! Entendeu? Você ganha bolsa pra universidade, você entra na universidade. Então,
esse incentivo do governo claramente traz resultados, Com sabe? certeza. Na China deve ter umas paradas loucas. Com certeza, com certeza. Pra tudo. Pra Olimpíada, tudo. Porque Matemática muito... sempre ganham também, né? Os chineses. Isso tem muito valor, né? Na sociedade deles, né? Sim, sim. E não só na deles, mas no mundo, né? No valor Uhum. geopolítico de, pô, a China ganhou uma medalha de ouro na Olimpíada, sei lá o quê. Legal. É notícia nacional, um país como a Rússia e China que querem, né, trazer atenção no cenário mundial, estão sempre ligados nessas oportunidades. É daí que vem os incentivos dos governos para esse tipo de competição. O próprio paper do DeepSeek, né, na High Flyer, que é a empresa mãe do laboratório lá que fez o DeepSeek, tipo assim, metade da galera tem Olimpíada de alguma coisa. Pois é. Programação, matemática, física. Pois é. Cara, isso é doideira. E eu acho que é legal falar também que, tipo, mesmo no Brasil não tendo tanto incentivo assim, eu tenho um amigo também que ele ganhou a Olimpíada de Informática, se eu não me engano, no ensino médio. Quando ele entrou na UFMG, ele já entrou com uma IC. Então, na UFMG, se você tem Olimpíada, você tem direito a fazer uma IC com bolsa já no primeiro período. E eu acho que, tipo, são incentivos bem menores do que uma bolsa 100% não precisar de fazer vestibular e ir pra onde você quiser. Mas mesmo assim já ajuda e é bem legal, eu diria. Com certeza, tipo, é importante lembrar que não basta passar na faculdade, né, no Brasil. Você precisa conseguir se manter naquela faculdade. Então, muitas vezes, pô, eu sou geralmente de Goiânia, né? Eu passei na faculdade, passei na USP, quero fazer USP. Pô, não é só querer. Muitas vezes, pô, da onde vai vir o dinheiro para me manter? Então, tem essa questão. E uma bolsa, entrar com uma bolsa de IC já é um puta diferencial. Sim. Legal. Cara, eu acho que... Você quer falar mais alguma coisa sobre maratona? Porque eu queria entrar em outros assuntos contigo. Podemos entrar em outros assuntos. Mano, eu queria falar de Kubernetes. Ó, primeiro, a audiência do podcast é a galera de IA. Então, do mesmo jeito que eu não entendo dessa parada, a galera não entende. Certo. E aí, vamos tentar ser didático pra eu entender. Se eu entender, a galera entende. Beleza. O que é Kubernetes? Tipo, Primeiro, qual que é o problema que existe para alguém ter criado o Kubernetes? Então, antes de falar um pouquinho de Kubernetes, a gente pode falar um pouco de Virtual Machine. Já deve ter ouvido falar do VM, Virtual Machine. Máquina virtual. Máquina virtual. Que nada mais é do que você ter um ambiente que ele é reproduzível, que eu posso, tô rodando meu programa de inferência, meu de treinamento, eu quero rodar esse programa de inferência em um ambiente que é reproduzível. Então, eu tô rodando hoje, eu vou rodar ele amanhã ou daqui 2 dias, vai funcionar do mesmo jeito. O famoso na minha máquina roda. O famoso na minha máquina roda. Então, é um problema que, se você tem um computador físico ali, beleza, aí ele funciona hoje. Aí amanhã tem uma atualização de segurança, parou de funcionar. Então, essa questão de ter ambientes reproduzíveis e isolados foi um dos motivos de surgirem as VMs. E aí, beleza. Só que qual que é o problema de VM? A VM, ela é como se fosse uma máquina virtual mesmo. Eu tenho uma VM, eu tenho um computador ali que eu tô rodando meus programas. Só que aí agora você quer rodar vários programas nesse computador. Como é que você isola os recursos dessa máquina, né? CPU, memória, rede? Como é que você isola isso tanto para uma não interferir com a outra, quanto para, se eu tenho uma aplicação que começa a usar muito, tem um bug, e aí tem um while true lá que bate 100% de CPU, isso não matar todas as aplicações rodando naquilo. Tá. Então o primeiro problema eu quero ter uma aplicação rodando em múltiplas máquinas. Em uma máquina só. Tá, então eu quero ter uma aplicação rodando em uma máquina. Isso. E eu quero garantir que todos os dias que eu rodar essa aplicação, ela vai rodar exatamente do mesmo jeito, porque todo o ambiente do meu sistema vai estar protegido. Exato. Beleza. Exato. Tá, então esse é o primeiro problema. Isso não é Docker que resolve? Docker é depois de VM, né? Ah, tá. Então pode continuar. Entendeu? Beleza. VM meio que surgiu tem aplicações que rodam em servidores físicos, só que eu quero ter um ambiente reproduzível, subir isso numa VM, rodo hoje, rodo amanhã do mesmo jeito. Tá. Isso também é porque eu não gostaria de ter um supercomputador na minha empresa, porque talvez numa Black Friday eu vou precisar de muito recurso e no resto do tempo eu não vou precisar. Só uma coisa, tipo, sua internet na sua empresa cai. De que adianta seu supercomputador agora? Entendi. Então tem a parte de risco também, e isso é toda uma área de engenharia, que é o famoso Site Reliability Engineers, né? Que eles estão preocupados em, vai dar merda. Vou pensar em tudo que pode dar de errado. E, que é um exemplo básico, né? A minha internet no meu escritório caiu.
Quando você está usando uma VM em alguma nuvem, é muito mais difícil da internet da nuvem cair. Ainda vai acontecer, só que é muito mais difícil do que a sua internet do então beleza. Cair. Agora você explicou o problema da VM. Expliquei o problema da VM. Aí tava trazendo uma outra problemática que é, eu tenho uma VM parrudona lá com 16 cores, só que a minha aplicação, ela não usa esses 16 cores. Tá. Eu quero rodar mais coisa nessa máquina, sem ter que rodar vários processos e eles conflitarem uns com os outros. Então eu quero isolar os meus programas em níveis de recurso e tudo mais. Tá. Então, uma ferramenta que surgiu para fazer isso foi o Docker, como você bem trouxe, que utiliza outras funcionalidades de Linux para fazer esse isolamento de processo. Então você consegue meio que fingir para um programa que está rodando no seu computador que só tá ele rodando. Então o seu programa só enxerga os processos que você deixa ele enxergar, ele só enxerga os arquivos que você deixa ele enxergar, e ele só tem acesso ao número de CPUs, por exemplo, que você quer deixar aquele cara usar. Então se você tem 16 núcleos no CPU da sua máquina, você pode rodar 16 programas e falar, esse cara aqui só usa a primeira, esse cara só usa a segunda, tudo mais. E assim, limite de memória também, tudo isso. E esses programas tanto podem ser programas diferentes, como pode ser o mesmo programa replicado 16 vezes. Pode ser o mesmo programa replicado 16 vezes. Legal. Então, com Docker, com containers, foi uma maneira de, mantendo a previsibilidade do sistema, né? O meu container, minha imagem Docker, roda de um jeito hoje, vai rodar do mesmo jeito amanhã. Mantendo todo esse isolamento, essa reproduzibilidade, vamos tentar fatiar uma máquina maior de maneira segura e isolada, de forma que um processo não interaja com o outro. No meu Docker eu posso falar, cara, eu tenho 16 CPUs, 16 cores de CPU, mas eu gostaria de usar 3. Gostaria de usar 4. Pode. Tá, legal. Pode. No máximo 3, exato. E o Docker também, ele resolveu o problema de ambiente, tipo assim, de containerizar todo o ambiente nessa aplicação e ela ficar isolada de todo o resto, não é? Isso, é como a VM, que você faz um snapshot, né? Uma imagem reproduzível que vai ser igual amanhã e daqui 3 dias. O container, o Docker também traz isso. Entendi. Só que com muito menos overhead. Entendi. Porque você já começa, por exemplo, eu estou usando um sistema operacional X, uma imagem X, e aí o meu programa tem essa diferença. Então você encapsula menos coisas. Na máquina virtual, você encapsula o sistema operacional todo. Entendi. Qualquer imagem do disco, tudo tá numa imagenzinha, e aí é muito mais pesado, enfim. Tá, então eu tenho uma VM que eu posso ter múltiplos Dockers rodando em cada uma dessa VM. Isso. Beleza. E aí, beleza. Falando tudo isso para falar um pouquinho de Kubernetes, por que surgiu o Kubernetes, que beleza, eu tenho meus containers, tenho minhas VMs, só que eu quero orquestrar esses containers em várias VMs. E é isso que foi a motivação do Kubernetes. É um orquestrador de containers sob VMs. Então no Kubernetes um nó ou um node é uma VM, e cada imagem Docker que você quer rodar, isso acaba virando um container que está executando ali. E aí, muitas vezes, você quer, por exemplo, eu estou rodando um container aqui nessa máquina, se essa máquina acabar a internet dessa máquina, se ela pegar fogo, o Kubernetes mesmo, ele consegue trazer esse container dessa VM para uma outra VM, de acordo com seus constraints, né? Esse container precisa ter 2 CPUs, então tem que colocar numa máquina que tem pelo menos 2 CPUs disponíveis. Legal. E pelo que eu entendi também, até pelas paradas que você faz, tipo, a ideia é ele poder escalar e desescalar de acordo com a demanda, certo? Isso é uma parte, sim, outra feature que tem, que, imagina, antes de ter Kubernetes, você quer escalar uma coisa, aí você liga pro seu engenheiro, aí ele sobe uma máquina no EC2, aí você fala, qual processo vai rodar, e ele vai dar um SSH lá dentro. Claro que o pessoal foi automatizando isso, mas o Kubernetes foi uma coisa que nasceu já nesse mundo de cloud, em que subir uma máquina é muito mais simples e tudo mais. E também tem a questão dele ser bastante declarativo, né? Que é um outro problema que o pessoal tinha bastante com essas automações, beleza, minha automação ela sobe 2 máquinas, só que aí uma máquina morre. E agora? Eu tenho que ter uma automação que fica vendo, a máquina tá viva? Não tá viva, vou subir outra máquina. Então o Kubernetes ele tem esse princípio de arquitetura que é ser declarativo. Então você não sobe uma máquina X com uma coisa, as abstrações de Kubernetes é muito... Você fala, eu quero ter 2 réplicas desse meu container Docker. Entendi. E aí ele tá o tempo todo garantindo que vai ter 2. É tipo Se uma uma linguagem morrer... de programação, né?
É uma linguagem de programação, só que declarativa. Aham, Né? Diferente de ser imperativo, de você falar pro Kubernetes, sobe uma máquina com esse container, entendi. você tá falando o inverso para ele, que é eu Entendi. quero ter E ele duas sabe o réplicas que desse fazer a container. partir disso. Isso é onde a gente entra num controlador, e aí é o ciclo de reconciliamento, que ele tá o tempo todo. Qual o estado real e qual o estado desejado. Legal. Se eles estão diferentes, eu vou tentar caminhar de pouquinho em pouquinho para chegar no estado desejado. E aí você pode declarar, tipo assim, eu gostaria que eu processasse X coisas por segundo. E aí Sim. se ele está processando, tipo, X sobre 2 por segundo, ele entende que ele precisa de subir uma nova máquina para conseguir pegar esse requerimento. Exatamente. Tem algumas ferramentas que você pode literalmente escalar por requests sendo processados por segundo. Legal. É porque uma coisa que rola muito aqui na empresa é, tipo assim, o Dan fala, vou rodar um batch. E aí, tipo assim, normalmente a gente tem, sei lá, 1000 casos por minuto. E aí, do nada, aparece lá 150 mil casos em um minuto. Aí o César fica doido, e aí o Kubernetes ativa lá, e antes a gente tinha, sei lá, 5 máquinas rodando, que é o que você chama de pod, né? Sim. E aí agora a gente tem 50 rodando, e essas 50 elas rodam por 5 minutos, e depois vai volta embora. a 5. Exatamente. Isso a gente chama de elasticidade, né? Uhum. Porque, beleza, eu posso não escalar para ter 50 pods, 50 réplicas rodando, posso deixar menos 5, só que eu vou demorar mais tempo Uhum. para processar tudo isso. No final, você subir para 50 e processar 10 vezes mais rápido esse batch que você tem, Aham. o custo é meio que o mesmo, porque Sim. na nuvem você paga por hora que você está usando aquela máquina. Uhum. Só que ter essa elasticidade é muito importante por causa disso. Pô. Quando o cliente está querendo processar subir um caso, eu não quero que ele espere 10 vezes mais só porque o Dan está rodando um batch de 150 mil casos. Aham. Então, eu prefiro ter essa elasticidade, e o Kubernetes é uma ferramenta muito boa para isso, vou pegar toda a máquina que a AWS me deixa pegar, rodar tudo rápido e depois eu descarto elas. Paro Legal. de pagar por elas. Assim, eu tô na empresa tem pouco tempo, mas eu sinto que isso era uma dor muito grande antes da gente escalar bem o Kubernetes. E agora que tá escalado, tipo assim, a galera realmente triga 150 mil casos e eles passam relativamente rápido e nada pega fogo, igual as paradas pegavam antes. E aí, eu acho que uma coisa legal até da gente trocar ideia aqui é falar da diferença que é você escalar uma aplicação normal de software, que tem múltiplo uso de CPU, e aí você consegue paralelizar as coisas na CPU, e como que a gente escala uma aplicação de inteligência artificial, que normalmente a gente está usando GPU e tal. Por quê? Quando você está escalando os pods, normalmente é relativamente rápido para você instanciar a máquina lá e começar a rodar. Certo. Quando a gente está falando de um modelo, às vezes esse modelo ele tem múltiplos bilhões de parâmetros e só você instanciar ele demora alguns minutos. Sim. Então você não consegue ter o seu overhead sendo preenchido rapidamente, porque o tempo de instanciar já vai demorar muito. Isso, porque não é só o tempo de eu subir a máquina e minha aplicação começar. Agora você tem mais um slice ali na sua dimensão de tempo, que é baixar tudo e instanciar tudo. O modelo. Então, para casos assim, a gente quer ter máquinas, pods mais parrudos, porque aí você vai amortizando esse overhead nas máquinas. Porque em vez de você escalar 20, você escala 10, que atende o mesmo nível de processamento, só que paga metade do preço de carregar o modelo. E eu acho que tem uma parada que também é muito diferente em Deep Learning, Machine Learning para software tradicional, que em software tradicional, se você escalar horizontalmente, ele vai ficar linearmente mais rápido. Mais rápido ou linearmente maior throughput? O throughput. Então ele vai conseguir processar tudo ao mesmo tempo e vai mais rápido. Isso. Em Deep Learning, isso é verdade. Se você escalar horizontalmente, você consegue ter o mesmo throughput. Só que usando o GPU, você consegue escalar numa mesma máquina o tamanho do batch e ele não é linearmente mais rápido. Ele é muito mais rápido por causa das operações paralelas. Sim. Então, tipo, você consegue escalar, sei lá, se você ter 100 modelos rodando em paralelo numa CPU, um modelo rodando 100 na GPU, ele pode ser mais rápido do que o 100 rodando na CPU. Sim. E aí é bem legal, porque a gente está tendo muito essa discussão agora, que a gente está subindo o nosso serviço de Machine Learning e Deep Learning, que é, cara, como que a gente vai fazer a nossa estratégia de escalar essa parada aqui, dado que para baixar todos os meus modelos demora bastante e tudo mais. Então, acho que está sendo... É ainda um ponto em aberto aqui como que a gente vai fazer. Tem que fazer o cálculo de, beleza, vale a pena deixar uma GPU rodando 100% do tempo? Quanto que isso vai custar? Qual que é o overhead que eu quero bater quando eu tenho? Então, tipo assim, é um problema bem legal. E é interessante ver como que é diferente para software tradicional e para inteligência artificial, né? Sim, tem requisitos diferentes, né? E
Eu acho que só da gente ter bastante workflows, por exemplo, já é bem diferente do que era na VTEX, que era... Trabalhava muito com a aplicação REST mesmo, web request, tudo isso tradicional de escalar horizontalmente e tudo mais. Aham. E aqui, como a gente tem muito workflows e não necessariamente tem um cliente ali no browser esperando algum workflow terminado, não é assim que funciona. Eu acho que a gente pode explicar pra galera quais são as diferenças, né? Tipo, o que é a VTEX e o que é um workflow. A VTEX era onde eu trabalhava antes, é uma empresa de e-commerce com milhares de clientes, é B2B também, como a Enter, que a VTEX, né, provê toda a infraestrutura e também tem um framework de e-commerce, que são lojas online. Uhum. Então, a VTEX tem, por exemplo, não vou saber se ainda é cliente, mas sei lá, a Cobase já foi cliente da VTEX. A Cobase é uma loja de pet shop, né? Uhum. Então, tem uma loja online, eu quero fazer uma loja online, eu contrato a VTEX para eles subirem, para eles hostearem o meu servidor, cuidar do meu catálogo, cuidar do meu checkout, que é efetuar a compra no final da sua navegação, né? Então é muito esse estilo tradicional de software que eu tô abrindo no meu browser, tô digitando um site, isso vai para um servidor da VTEX lá na nuvem. Tem que voltar rápido. E tem que dar a resposta na hora. Um workflow, ele é uma coisa mais assíncrona, que é, por exemplo, eu preciso processar esse documento. Então eu subo lá, coloco isso numa fila, eu vou processar isso eventualmente, a resposta vai para algum lugar, pode dar início a toda uma outra cadeia de processamentos depois disso. Então a gente chama de síncrono e assíncrono, né? Síncrono você está esperando a resposta, assíncrono você pede e beleza, quando terminar alguém vai te avisar. E aí a diferença é que lá na VTEX, como tinha que ser na hora, era síncrono, e aqui, tipo assim, como a gente triga um batch de 150 mil casos, a gente não espera que esses 150 mil casos sejam feitos na hora, instantaneamente, né? Então você tem um tempo que é ok de esperar e a gente consegue subir coisas assíncronas, né? Isso que você tá falando. Isso. Boa. E aí são esses workflows, e o que são workflows? O workflow é basicamente uma sequência de processamentos que eu quero executar, né? Então, em vez de ser só uma função que calcula 2 mais 2, eu vou fazer uma função X, depois eu faço uma outra função Y em cima daquele resultado, e assim por diante. Você pode fazer todo um... Não precisa ser uma coisa sequencial, né? Você pode fazer uma coisa em DAG, por exemplo, que a gente chama, de forma que, todas as vezes que as dependências desse step terminar, eu posso trigar ele. Eu também posso fazer isso distribuído em várias máquinas e tudo mais. Isso é bem legal, tipo, principalmente pra mim que sou leigo e não conhecia tão bem isso. Se a gente vê como que tá funcionando a nossa pipeline, tem algumas coisas que rodam em paralelo e depois você tem algo em série que espera o resultado dessas 3 em paralelo. Então, funciona diferente. Você tem basicamente esse workflow, né, que é basicamente uma funçãozinha que depende de outras funções, que ela fica esperando realmente numa fila todos os outros terminarem. As suas dependências terminarem. Quando as dependências terminam e tem alguma máquina disponível para processar ela, aí ele processa ela. Então é uma orquestração muito legal de software que a galera criou e o César tá mexendo agora. Que, tipo, quando eu cheguei aqui eu falei, caraca, é outro nível o trem que o pessoal fez. E claro que ainda sempre dá para melhorar, mas assim, eu acho que é bem foda a arquitetura que a gente tem aqui. Devagarzinho vai ficando mais liso, né? Que nem você falou, antes as coisas pegavam um pouquinho de fogo, agora a gente tá elástico, o Dan pode trigar a batch à vontade, que ninguém reclama. Teve também uma que, tipo, a gente tava precisando escalar o servidor de inferência lá que o Paulo criou. E o problema é que não podia escalar, né? Escalar era pior. Justamente por causa do overhead de trazer o modelo. E a gente teve que criar um serviço novo e tal. É bem legal eu tô entrando bem mais nessa parte de software agora e aprendendo essas paradas. Mano, eu acho que mais é isso. Sei lá, acho que a gente podia terminar, tanto você quanto eu, falando da nossa experiência aqui, como é que tá sendo trampar. A gente que mudou de empresa tem pouco tempo. Pode ser, você começa. Boa. Cara, pra mim tá sendo muito legal, principalmente voltar pro Brasil e trabalhar numa empresa que praticamente só tem brasileiro, né? Tem tanto o Mike quanto o Zamud, mas eles falam português, então tá sendo bem legal pra mim trabalhar em português. Ver que a gente consegue fazer software de muito mais qualidade que na gringa aqui no Brasil. A equipe é muito, muito foda e o que a gente tá fazendo é bem legal. E, tipo assim, eu tô feliz de estar podendo voltar a fazer mão na massa e trabalhar mais com software e um pouco menos com IA também tá sendo legal. Aprender coisa nova. Muito bom, pô, do meu lado, eu acho que assim, tá tendo muito mais responsabilidade e esperam-se coisas que tipicamente não se esperavam de mim na VTEX, sabe? Por exemplo,
César, tô na reunião com o cliente aqui, entra aqui, ajuda lá e eu não tenho nenhuma ideia do que tá acontecendo, tem que entrar e tem que se virar nos 30. Aham. Então, esse nível de jogar mais problema pra você Aham. pô, você tem que se virar. Até ownership, né? Tipo assim. Exatamente, é ownership total. Uhum. Tava sendo um nível muito maior do que eu tinha antes na VTEX, por exemplo. Legal. E, inclusive, foi um dos motivos de eu, por exemplo, ter ido pra VTEX e não ter ido pra uma Big Tech. Eu queria ser exposto a mais coisas. Aham. Só que a VTEX foi crescendo com o passar do tempo e foi ficando cada vez mais parecendo uma Big Tech, que era uma coisa que eu tava querendo evitar, né? Eu Sim. queria ser só mais uma engrenagem na máquina de 30 mil engrenagens. E tá sendo muito legal nesse sentido de que o que eu tava buscando quando eu entrei na VTEX em 2020, eu tô experienciando de maneira muito mais intensa Legal. aqui na Enter desde então. E fora um mar de desafios completamente diferentes que tinha na VTEX, né? Uns workflows assíncronos, aprender a escalar IA agora, ML, o Felipe falando, pô, não é assim que faz assim. E eu falando, não, beleza, vamos fazer, vamos ver. Vamos ver se fica melhor mesmo. Então, são desafios muito mais diferentes, mais variados do que eu tinha. E essa questão mesmo do ownership, de desafios que não era o que eu fazia na VTEX e tá sendo tudo muito legal. Isso é startup life. Porque, cara, pra ser sincero, pra mim é o contrário. Eu sinto bem menos ownership agora do que eu tinha antes. Cara, antes eu liderava, tipo, um produto, uma área inteira, e eu tinha que fazer reunião com cliente, não só de cliente que já vendeu, mas, tipo, de vender. Tipo assim, eu era vendedor, eu fazia literalmente tudo, e agora tá sendo tranquilo que eu posso, cara, só codar. Só focar no seu Eu tenho, ML sei lá, ali. 2, 3 áreas que eu tô puxando aqui, mas, tipo assim, eu não tenho ninguém abaixo de mim, não tem time, tipo, eu não sou gestor de ninguém, tá sendo muito legal eu só poder focar em construir coisa e fazer coisa nova. Mas, tipo, claramente daqui a 1, 2 anos a gente vai começar a gerenciar a gente também, porque a empresa vai crescer e tal. Mas esse momento eu acho bem legal de startup, que, tipo, cara, só senta, trabalha e faz acontecer. Com certeza, com certeza. Mano, e eu queria terminar, tipo, que você desse umas dicas pra galera. Eu pedi pro Hugo também pra ele dar umas dicas e eu acho que o pessoal gostou bastante, porque você é mais essa área de software e sua experiência é bem legal. O pessoal que tá entrando na área, fazendo migração de carreira, o que você poderia dar de dica? O que eu tenho pra dar de dica? Poxa, eu acho que voltar pro o que a gente tava falando, que é ter bastante empenho. E não só ter bastante empenho, por exemplo, fazer um bootcamp da vida, aprender alguma coisa, mas ir um pouquinho mais a fundo do que, por exemplo, eu te apresento num bootcamp de web development, por exemplo. Hoje em dia tá realmente um pouco saturado a nossa área, então os formados de bootcamp, os formados até mesmo de universidades superiores, né, cursos superiores, tem muitos. E o que te diferencia de você nesse mar de pessoas que têm essas mesmas qualificações? Muitas das vezes entender e um pouquinho no fundo ali do que te é apresentado. Então, se na faculdade, eu aprendi o que um malloc faz aqui, beleza, o malloc alocou memória. Mas, pô, como? Né? Beleza, você vai ver isso em sistemas operacionais talvez no futuro. Mas no seu próprio tempo, né, de própria vontade, ir lá e... o que o malloc tá fazendo? Deixa eu dar uma pesquisada. E isso para tudo. Aprendi uma coisa aqui, aprendi a usar o React para fazer um componente aqui de front-end. Pô, mas por que surgiu o React? Por que o React faz as coisas dessa maneira? O que existia antes? Entendi. Então, dá esse passinho de entender como as coisas funcionam, por que elas são feitas assim. Pô, é um diferencial que vai se acumulando, né? Legal. Eu acho que é uma boa dica e eu sinto também que, cara, tá cada vez mais difícil pra júnior, não porque o mercado tá saturado, mas porque a necessidade de júnior tá cada vez menor com automatização com IA, né? Tem isso também. também. Muita coisa que a gente passava pra júnior, agora a gente consegue fazer com uma IA. Né? O Hugo falou pra caramba de vibe coding, às vezes o Hugo eu sinto que ele é 3 engenheiros dentro de um, né? Porque ele roda o curso numa aba, roda na outra e ele tá codando na outra. E tem o Factory também rodando em outra aba. Então, cara, eu acho que é uma boa porque você dá um passo a mais quando você tá na entrevista lá. Porque, galera, a parte mais difícil é, tipo, chegar na entrevista. Depois de chegar na entrevista, tipo, só depende de você. Mas até lá, você depende que o seu currículo passe entre outras 500 pessoas. E eu diria que não é só você dar o passo a mais de conhecimento, mas, tipo assim, achar uma forma de mostrar esse conhecimento.
Com certeza. Então, cara, você foi estudar React, todo mundo estudou React, todo mundo fez um sitezinho, sobe esse site, sei lá, no Kubernetes e deixa rodando, porque aí você fez um pouco a mais. E aí quando o recrutador for olhar seu currículo, ele vai ver que você fez um pouco a mais. E quando Sim. você chegar na entrevista, esteja pronto para explicar detalhes por que você fez isso. Por que você usou isso e não aquilo. Porque eu acho que esse que é o diferencial que vai conseguir fazer vocês conseguirem a primeira vaga e tudo mais. E, cara, muito obrigado. Foi um prazer aí te Eu que entrevistar. agradeço. Eu tô muito feliz, principalmente de ter voltado pro Brasil, cara, porque agora eu posso gravar podcast com os meus amigos e vir aqui trocar ideia, sabe? Uhum. Antes eu só ficava lendo o paper explicando, agora eu tô um pouco mais na vibe de trocar ideia com a galera também. Então, obrigado por ter aceitado, pra mim foi bem legal. O prazer foi meu, obrigado pelo convite. Boa, eu vou deixar as redes sociais do César aqui se a galera quiser trocar uma ideia. Também, pô, a gente nem falou, mano, eu sou péssimo de vender, mas eu tenho que vender meu curso também. Eu tenho um curso de Deep Learning, então, assim, muita gente me pede... Sei lá, eu tô aqui há 4 anos gravando podcast ensinando IA, e o pessoal falou, cara, você tá me ensinando bastante coisa, mas eu não consigo colocar na prática só com o que você me explica no podcast. Eu falei assim, demorou, então eu vou fazer um curso pra vocês. E aí tem 3, 4 meses que eu decidi começar a fazer o curso, e eu tô ensinando do zero, Deep Learning, até o pessoal conseguir virar engenheiro de IA e trabalhar com Deep Learning do mesmo jeito que eu trabalho. Então, mesmo se você não tem nenhum background dessa área, eu ensino o básico. Então, sei lá, precisa de derivada para treinar uma rede neural, eu ensino o que é derivada para quem não fez engenharia ou cursos de exatas. Precisa de vetor, de matriz, eu explico isso tudo, tanto o conceito matemático quanto o conceito computacional. Programação em Python, eu não sei programar, eu explico Python, eu explico PyTorch, eu explico tudo. E a ideia é que realmente no final do curso vocês consigam ser um engenheiro de IA do mesmo jeito que eu sou. Então, fiquem à vontade aí, eu vou colocar o link na descrição para vocês olharem lá, se inscreverem se tiverem vontade de fazer. Também tem as redes sociais do podcast, tem o Instagram, que é podcast.lifewithai, e aí também meu LinkedIn, se vocês quiserem seguir lá. Tem o grupo do podcast, que tem quase umas 700 pessoas, a gente fala lá de IA, é bem legal. E é isso, galera. Muito obrigado por escutarem, até o próximo episódio, tamo junto e é nóis. Falou!